Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Milionários da Telecom. Hoje eu estou aqui com a Luciana Jacinto, que vai me ajudar a produzir conteúdo para vocês. E vamos lá, o que a gente vai falar hoje no podcast? Hoje nós vamos falar sobre o investimento do provedor. Tá. E aí eu vou começar com a primeira pergunta, né? E aí quanto custa para montar um provedor de internet? Tá, tudo bem. É uma excelente pergunta e todo mundo me pergunta isso o tempo inteiro. Alan, quanto custa montar um provedor de internet? Antigamente eu ficava me esquivando um pouco dessa resposta, porque tem muitas variáveis. Você pode montar um provedor de muitos jeitos e eu ficava me esquivando. Depende, não sei o quê. Aí agora não, agora eu meio que fiz um resuminho para facilitar a vida de quem vai montar um provedor. Como que funciona? Você pode gastar, se você for montar um provedor de internet na fibra ótica, você vai gastar entre 10 a 25 mil. Tá, e quais são as fibras? Qual é o material que você quer dizer? Isso, então, é uma série de materiais envolvidos. Quando eu falo que vai gastar de 10 a 25 mil, é porque você vai comprar um gabinete outdoor, que é um rack. Você vai comprar um equipamento chamado OLT, que é o concentrador. Você vai comprar um roteador, que é outro concentrador dos clientes. Você vai comprar um DIO, vai comprar a fibra que está na rua, a CTO, que é uma caixinha que está na rua. Tem um monte de materiais. Inclusive lá no curso Milionários da Telecom, eu tenho uma planilha, onde o aluno clica e baixa, e nessa planilha tem os materiais de referência, separados por categoria. O que é categoria? O material do POP, o POP é onde concentra os equipamentos, o material da rede aérea, sim, né, o que vai na rua, no poste, todo o material da rede aérea, e também tem todos os materiais do cliente. O que compõe o kit cliente? Aí no curso Milionários da Telecom, para facilitar a vida do aluno, eu já coloquei no curso uma planilha com todos esses materiais. Só não tem nessa planilha o preço. Vou explicar por quê. Um motivo muito simples. Você compra uma coisa hoje, é um preço, amanhã é outra. Então eu não posso botar no curso um preço fixo. É bem variado, mesmo porque né? eu não sou loja, eu sou um professor. Eu não estou vendendo nenhum material. Eu estou, ensinando a pessoa a montar um provedor. Claro. Ela vai comprar material em diversos fornecedores. A OLT ele compra com um, a fibra com outro, o gabinete outdoor com outro. É uma diversidade. Uma cotação de preço e aí... Isso. Então assim, ele vai baixar a planilha e ele vai usar aquilo como referência e vai pesquisar na internet. Sim. Mas o que é preciso para comprar uma máquina de fusão? Comprar logo de cara para montar esse provedor ou como é que funciona? Tá, isso é uma pergunta que me fazem muito. Você está querendo saber? A pergunta exatamente precisa comprar uma máquina de fusão para montar um provedor? Essa é a pergunta. Sim. Quem está nos assistindo tem que entender o seguinte. Você vai montar um provedor de internet. Você não precisa comprar uma máquina de fusão no início. Por um único e simples motivo. Você vai usar pouco. Aquilo que você usa pouco, você aluga. Entendi. Mas me explica mais É ou como menos. se fosse assim. Você faz bolo todo dia? Não. Mas vai comprar uma batedeira? Tu vai fazer um aniversário. Aí nesse aniversário tu vai fazer uns 3, 4 bolos. Um grandão e uns 2 pequenininhos. Aí... A batedeira ajuda, mas aí se não tiver, vai no muque mesmo, né? Aí o que acontece? No caso no bolo dá pra fazer no Sim. muque. Mas o que acontece? Se você montar uma padaria, é bom ter uma batedeira, né? Óbvio. Só que a máquina de fusão é um equipamento. Uma batedeira, de repente, custa R$200, uma de casa. Só que no provedor de internet, não. Uma máquina de fusão custa 8 mil. A mais barata. E é igualzinho ao bolo da festa. No início do provedor, você vai montar um provedor na fibra? Vai. Só que depois que você fusionou tudo, acabou. Você não fusiona mais. Então tu vai comprar a máquina. Vamos supor que você montou um provedor com 12 CTOs. E o que é CTO? CTO é uma caixinha que fica no poste. E nessa caixinha que está no poste, o técnico vai instalar os cabos que vai fazer a instalação na casa de cada pessoa. Sim. É uma caixinha plástica que fica no poste. É uma CTO. No início do provedor, como é que funciona? Ele vai fusionar as CTOs. Só que depois que acabou, fusionou, acabou. Um provedor, por exemplo, basiquinho, que você está começando, você bota 12 CTOs.
Tá, e o que você chama mais ou menos de um provedor básico? Provedor básico seria... Existem muitos projetos. Você pode fazer um provedor para 1.000 assinantes, 500 assinantes, 300 assinantes. O que eu gosto de ensinar no curso Milionários da Telecom, que traz mais segurança financeira para a pessoa, para o empreendedor, né? É um modelo chamado modelo robusto. Como é que é esse modelo robusto? É um mini provedor com 12 CTOs. Nessas 12 CTOs, ele vai conseguir atender 96 assinantes. Deixa eu pegar a calculadora para saber exatamente como é que é o valor. Sim. Espera aí. Porque também tem uma coisa aqui. 12 vezes 8, 96 assinantes. Falei o número certo. Só que você também pode montar 12 vezes 16, 192 assinantes. Esse modelo robusto, que é um modelo que eu ensino, que traz uma segurança financeira. Por que traz uma segurança financeira? Porque você instala um provedor gastando pouco. Vendeu, tu bota mais. Não vendeu, tu bota menos. Uhum. É esse o modelo que eu ensino. Aí, voltando para o tema da máquina de fusão. Se você vai montar esse provedor com esse modelo, você vai fazer a fusão de 12 CTOs. Você pode muito bem contratar alguém, ele faz essa fusão das 12, depois acabou. Fusiona mais. Entendi. Aí algumas pessoas espertinhas e um pouquinho mais experientes vão me questionar assim: Alan, mas se a fibra romper? Porque fio no poste rompe, pega fogo, não sei o quê. Sim, é verdade. Se romper, muito provavelmente você vai precisar da máquina de fusão de novo. Porém, você tem que ver, na sua cidade, o índice de rompimento. Se você está no interior, quase isso não acontece. Se você está na capital, é provável que isso aconteça mais vezes. Porém, quem tem uma rede pequena, a probabilidade de romper é bem menor. Sei lá, você tem uma rede de 2 quilômetros. Pô, como é que é? Tem que estar muito cagado de macaco para ter rompimento todo dia. Entendeu? Entendi. Quando eu era dono de provedor... Peraí, antes da gente avançar pro próximo. Beleza. Quando eu era dono de provedor, eu tinha 200 quilômetros de fibra. Eu tinha pelo menos de 1 a 2 rompimentos por dia. E eram 200 quilômetros de fibra dentro da capital. Eu tinha de 1 a 2 por dia. Às vezes nenhum. Então o que acontece? Pô, você vai montar um provedor agora. Vai montar a redezinha de 2 quilômetros. Pô, meu camarada, você não vai ter rompimento toda hora. Não precisa comprar uma máquina de fusão. É isso que eu estou querendo dizer. Entendido. Entendeu? Então, é preciso ter um carro para montar um provedor? Não precisa ter um carro. É claro que, vou montar um provedor na área rural. Os clientes são longe, são distantes. Aí é outra história. Sim. Aí realmente, se você na área rural, com clientes longe, se você não tiver um carro, tu vai ficar enrolado. Agora, você monta um provedor num bairro, o tamanho da rede é de 1 a 2 quilômetros, tu bota a escada nas costas e vai. Eu tenho vários alunos assim, tá? Que não comprou carro ainda. Uau, isso é que é vontade. Tem vários alunos dessa forma. Luciano da Bahia, por exemplo, mora em Salvador, montou o provedor em Salvador. Ele montou o provedor no bairro que ele mora, ele não tem carro. Ainda falou pra mim: Alan, tô com vontade de comprar um carrinho agora. Falei: não, segura mais um pouquinho. Deixa tu partir pra... Ele já botou o primeiro ramal, botou 40 clientes, botou o segundo ramal, já tá com 60 clientes. Aí ele falou: tô querendo comprar um carrinho. Eu falei: não, investe mais em rede. E olha, ainda dá dicas de investimento. Foi. Exatamente de como isso. investir o seu dinheiro. Exatamente. Muito bom. Aí voltando pro tema da máquina de fusão, Sim. Em que momento então você acha pertinente essa compra? Eu acho... Primeiro você tem que avaliar se a sua região tem a disponibilidade de você poder fazer essa alocação ou contratação de um profissional que vai fazer esse serviço para você. É claro que existem exceções. Nada é exato na vida, né? Por exemplo, eu tenho um aluno que ele mora num lugar no Brasil, que é Amapá, que a cidade dele,
fica a 4 horas ou 6 horas, 4 ou 6 horas de distância de um grande centro urbano. Ele falou pra mim, Alan, pra mim aqui se rompeu, eu tô ferrado. A fibra, porque até eu ir lá buscar o cara, ou até o cara vir, complicado. Ele falou, aqui pra mim eu vou precisar comprar, mas ele não comprou ainda. Então, existem essas pequenas exceções. Quem está nos assistindo precisa fazer essa avaliação, é o primeiro ponto, tá? Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas eu ainda não respondi. Não, tá. É só uma curiosidade mesmo, minha. Quando você tem esse funcionário, tá. Você contratou esse funcionário, então você não precisa da máquina, é isso que eu estou me referindo a um prestador de serviço. Um prestador de serviço, sim, exatamente. Não é um você funcionário. tem esse prestador de serviço, enfim. Você não precisa dessa máquina, não. porque ele faz lá tudo funcionar. Não, ele vai fazer a fusão. A fusão é uma emenda num fio. Esse fio aqui, ó, claro. tá partido. O cara vai lá e fusiona. Só isso. Você contrata o prestador de serviço. Entendi. Porque muita gente que está nos assistindo acha que para montar um provedor precisa de uma máquina de fusão. E uma máquina de fusão é um negócio de 8, 9, 10 mil. Então eu não quero que quem está me assistindo vai montar um provedor já saia comprando uma máquina. Calma, não é o momento de comprar a máquina. E aí é bem do que você falou, né? Depende de quantas rompem. De quantidade de vezes que vai romper. A montagem da rede FTTH no início, ela é uma. Depois que montou, acabou. Tu não fica toda hora contratando essa pessoa. Sim. E aí, então, você já respondeu? Não, ainda não respondi. Você perguntou, em que momento você vai precisar comprar uma máquina? Quando você começar a ver que essa contratação desse profissional, ele está toda hora contratando. Versus o preço também, né? E o preço varia. Se você contrata um profissional de fibra em São Paulo, por exemplo, que tem muito profissional de fibra, tem muito prestador de serviço disso, tem gente até que trabalha numa grande operadora, aí leva a máquina de fusão para casa, aí o cara vai lá e faz um bico no final de semana para um dono de provedor. Isso rola muito. Então o que acontece? Numa grande capital você vai ter muita oferta disso. No interior você talvez tenha uma oferta menor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando é o momento de comprar a máquina, você tem que avaliar. Pô, chamei esse cara, me custou 500 prata. Chamei esse cara, me custou 200. Chamei esse cara, me custou 100 reais, me custou 300. Ah, mas agora eu estou chamando muito. Começa a ser um momento de você comprar a sua máquina. É isso que eu quero dizer. Exatamente. E esse dinheiro investido, quanto tempo demora para ter um retorno? Vamos lá. Boa pergunta. Não tem uma resposta exata. Primeiro que depende de quanto você investiu e depende de quanto você vendeu. Você investiu, vamos supor, 25 mil, igual aquele preço de referência que eu falei. Você investiu 25 mil. E você vendeu 10 clientes, o prazo de retorno é 1. Você investiu 25 mil e vendeu para 40 clientes, o prazo de retorno é mais curto. Sim. Então, olha a balança aí, ó. O meu podcast, o meu conteúdo gratuito, as minhas aulas do Milionários da Telecom, ela tem um misto de aula técnica com aula de finanças e empreendedorismo. Eu realmente ensino a pessoa a ser um empreendedor. Assim como você faria aquele Empretec do Senai, você faz um Empretec ISP. Por quê? Porque eu ensino a pessoa a ser um empresário. Então, vamos lá. Olha a balança. Quanto mais investe e menos vende, olha aqui a minha mão. Ó. Quanto mais investe e menos vende, maior o prazo de retorno. Quanto menos investe e mais vende, menor o prazo de retorno. O contrário, não falei errado, né? Quanto mais investe e menos vende, maior o prazo. Menos investe e mais vende, menor o prazo. A balança é uma gangorra. Sim. Uma gangorra. E essa taxa... Mas se eu fosse dar um prazo de referência... Tá lá, mas e aí quanto tempo volta? Um prazo de referência... Porque às vezes tu quer, né? Quanto custa, por exemplo, construir uma piscina?
Depende faço do ideia. tamanho da piscina. Do terreno, talvez? Depende do tamanho da piscina, depende do tipo de piscina. Se a piscina é de azulejo, se a piscina é de plástico. Depende. Quanto vai escavar para botar Quanto essa que vai piscina? escavar, se tem pedra, se não Aham. tem. Depende. Ah, mas o que seria uma referência? Bom, de piscina eu não sei, mas de provedor sei. O prazo de retorno de referência é de 4 a 7 meses. Por que esse prazo de referência? Eu, Alan, tenho visto os meus alunos, os projetos dos meus alunos. E se você seguir um conceito que a gente ainda vai entrar, chamado taxa de penetração. Até tem um, como é que é? Um nome dúbio, né? Da outra impressão, né? Exatamente isso. Essa era a minha próxima pergunta e eu tava pensando Aí, como o que fazê-la, acontece? né? Como é que é? O que eu tenho visto dos meus alunos é de 4 a 7 meses. Alan, investi no provedor, o dinheiro não voltou em 7 meses. Tem algo errado. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, como você falou da penetração, né? Sim. O que é essa taxa de penetração? Taxa de penetração é um termo emprestado que eu trouxe da contabilidade. E eu estou fazendo moda, tá? Porque agora os outros influenciadores digitais do setor estão começando a usar o meu termo o tempo inteiro. Uau! Então, beleza. Eu inventei esse termo, tá patenteado. Quem falou primeiro fui eu. Taxa de penetração é o quanto que o provedor vendeu dentro da rede dele. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você construiu uma rede para... botar aqui um exemplo. 192 assinantes. Você gastou dinheiro para atender até 192 assinantes. Mas você só vendeu para 96. Qual é a sua taxa de penetração percentualmente? 50%. Alan, mas a minha rede cabe 192 pessoas. E eu só vendi para 30 pessoas. Então eu pego aqui uma calculadorazinha, pego 30, divido por 192 e eu acho lá o percentual. Então qual é a minha taxa de penetração? 15%. E é um lugar também de vamos buscar cliente, né? Exatamente, vamos buscar cliente. Então o que acontece? Alan, você tem alguma taxa ideal? Beleza. A taxa ideal, ela varia conforme a análise do mercado. Quantos competidores tem no mercado que você está atuando? Você tem um bairro. Esse bairro, sei lá, tem 4 provedores. Se esse bairro tem 4 provedores, o que eu considero uma taxa de penetração adequada? 30%. E também, frente aos investimentos, eu acho 30% uma taxa de penetração adequada. Alan, meu bairro só tem eu. Sua taxa de penetração tem que estar em torno de 80%. Tá. Pô, só tem você vendendo internet. Hoje em dia, ninguém vive sem internet. Tu consegue ficar em casa só com Faustão? Deus me livre. Não tem como, né? Tá louco? Só meu? o 4G do celular também não suporta, né? Não dá. Série, filme, Netflix, Sem condições. YouTube, né? Globoplay. Toda hora comprando mais pacote. É, impossível. não dá. Não, Fica bem caro. É caro. Pois é. Então o que acontece? Se você tá num bairro sozinho, pô, tu tem que vender no mínimo por 80% daquele bairro. Vai vender para 100% do bairro? É difícil. Porque não é 100% das pessoas que compram. Tem gente que é idosa, não tem internet em casa. Outro dia eu visitei um amigo do meu pai, o cara é coroão. E o cara tinha uma TV lá de 50 polegadas. A TV queimou. Ele botou uma de 30 polegadas lá. Alan, faz isso aqui funcionar que não tá funcionando. Eu só apertei o botão, funciona, aquele input do controle. A TV funcionou. Eu falei, mas o que houve com a TV grande? Ah, mandei pro conserto. Eu falei, conserto? Mandei pro conserto. Você não tem que ter uma Smart TV. Com Pois inteligência é. artificial, que ela se aperta o microfonezinho e fala. Ele mas o que é isso? Eu falei, tu não tem Wi-Fi aqui? Não, não tenho. O coroa não tem Wi-Fi. Totalmente fora da tecnologia. Então assim, vai vender para 100%? Não, mas tem que vender para 90%. É isso. E vamos combinar também que esses velhinhos, eles estão bem antenados. Minha mãe, por exemplo, não fica um minuto sem internet. A minha não larga o WhatsApp de jeito nenhum. WhatsApp, a minha WhatsApp,
Assiste no YouTube o Leandro Carnal, um filósofo aí. Maravilhoso. Assiste um cara de decoração chamado Luft, que faz decoração de casa. Minha mãe é o dia inteiro na internet, cara. O dia inteiro, aposentada. Ela acorda às 9 da manhã na internet, dorme 10 da noite na internet. E hoje em dia com os streamings também, né? Então essa facilidade... Ela só bota a TV aberta no jornal meio-dia, mais nada. E se tiver alguma coisa pra fazer, assiste depois também, né? Então a internet aí... tem isso. Pois é. Mas voltando para a taxa de penetração, você me falou em off mais ou menos o que quer dizer essa taxa de penetração, né? Sim. Você deu até uma explicação do porquê da penetração e você quer falar pra gente? Ah, sim. Assim, o provedor está no bairro. O quanto que ele penetrou no bairro, o quanto que ele não penetrou. Entendi. O quanto que ele vendeu no bairro, o quanto que ele não vendeu. Taxa de penetração. O quanto que ele está presente no bairro. Presente, beleza, ele está presente no bairro todo. Mas o quanto que ele vendeu de fato, o quanto que ele não vendeu. Até essa como é que é? Essa palavra dúbia, né? Lembra ato sexual, mas como é que é? Mas faz muito sentido. O quanto que você, como é que é? Está presente, estou, mas o quanto que você entrou no bairro, o quanto que você não entrou. Quanto que você vendeu, o quanto que você não vendeu. Isso é a taxa de penetração. Quem está nos assistindo precisa entender que isso é um conceito importante. No Milionários da Telecom, eu detalho mais ainda esse conceito. E você, enfim, precisa... Você não vai montar um provedor sem saber disso. Ou seja, né, gente, vamos estudar. Sim, comprar o curso Milionários mesmo. Não tem como montar o provedor sem comprar o curso. É isso. Agora, uma outra pergunta que eu quero te fazer também é se eu preciso logo de cara abrir uma empresa para ter esse provedor, né? Precisa, porque a gente tem um certo problema. Qual é o problema? No Brasil, você vender serviços de telecomunicações sem a licença da Anatel é crime. E você pode ir preso. Preso de cadeia mesmo. Tudo bem que tem fiança, mas o cara pode olhar pra tua cara, não vou estabelecer fiança. Ou então ele olha pra tua cara, a fiança é R$1 milhão. Aí tu não paga, fica preso. Então o que acontece? Você precisa abrir uma empresa e ir no site da Anatel e tirar o que a gente chama de dispensa de autorização ou credenciamento. A Anatel usa esses dois termos. Então, precisa de empresa? Precisa. A resposta é precisa. Não monte provedor sem tirar a dispensa de autorização ou credenciamento. Entendi. E esse contador, assim, é muito necessário logo de início para montar o provedor? E qual seria esse dinheiro mensal? Vamos lá. Boa pergunta. Isso impacta realmente a vida de quem está pensando Sim, em montar um provedor. O que acontece? Isso não tem a ver com provedor de internet, tem a ver com o Brasil. Você hoje no Brasil, você não consegue abrir uma empresa sem ter contador. Alan, mas na prática eu consigo? Consegue. Você pode pegar um contrato social, registrar na junta, ir lá no portal do Rede Sim, fazer um DBE e tirar o CNPJ. É verdade, é verdade. Porém, o Brasil tem uma série de burocracias que os contadores chamam de obrigações acessórias. O que seriam essas obrigações acessórias? Tem que informar o imposto de renda, tem que informar que não tem funcionário, tem que fazer o E-Social zerado. Tem um monte de trequinho que você tem que ter um contador. Sem contador, você pode fazer isso só se você souber. Eu não sei esses detalhes todos. De PJ, IRPJ, RAIS anual, esse montão de obrigações acessórias. Alan, mas se eu abrir a empresa e não tiver contador, você vai deixar de ter essas obrigações acessórias e isso impacta em multa. Entendi. E aí, sei lá, uma empresa aberta, 2 anos sem contador, você teve que mandar um monte de coisa, não mandou, gerou multa. A Receita Federal multa se você não... Eu ia falar exatamente isso da Receita A Receita Federal multa se você não mandar essas informações. Experiência própria. Eu, por exemplo, fiquei 3 anos sem contador, uma determinada época, porque eu não tinha grana para pagar. Encerrei meu contrato, falei, cara, não tenho grana. E aí, ficou sem contador. 3 anos depois eu quis, digamos, reacender aquela empresa. Quando foi ver, eu tinha R$9 mil em multa. Uau.
Uau. E paguei tudo. É isso, Paguei. né? Então, respondendo, dá para abrir empresa sem contador? Não dá. E aí você também precisa declarar para a Receita tudo direitinho, fazer... Sim, ainda tem outra questão. Você tem uma empresa, você precisa emitir nota fiscal correta, pagar imposto corretamente. Eu não vejo uma pessoa conseguir fazer isso sem contador, mas é possível fazer. Mas eu não recomendo. E o custo mensal do contador? Porque você fez essa pergunta e eu não consegui responder. E o custo mensal do contador? É uma coisa chata no início. Admito. Vamos supor, por exemplo, que você queira montar uma banquinha para vender bijuteria online. Online não, é que hoje em dia tudo é online, né? Vamos supor que você quer montar uma loja virtual de bijuteria. Alan, eu gosto de artesanato, vou fazer uma bijuteriazinha, vou montar eu vou vender online. Beleza. Você tem que ter um contador. Mas eu vou abrir o MEI. Tudo bem, você pode abrir o MEI. Mas para provedor não serve MEI, porque a licença da Anatel não permite ser aberta com MEI. Olha o pulo do gato aí. Exatamente, um pulo do gato. Não adianta usar o MEI para utilizar a licença da Anatel, porque a licença da Anatel não sai com o MEI, eles não permitem. Lembrando que o MEI é até 60 mil por ano, ou 5 mil por mês. O provedor passa fácil disso. Pois é. Então, eu devo pagar uma consultoria como é que fala isso, gente? Não sei, não vai sair. Outorga. Todo mês. Isso é um grande problema que todo mundo que está montando um provedor vai encontrar isso no setor. O que acontece? Frente a esses pequenos probleminhas, tirar a licença da Anatel, porque a Anatel não basta só tirar a licença. A Anatel exige que você mande todo mês um relatório chamado relatório DICE. Antigamente o nome do relatório chamava-se CICE. Alan, todo provedor tem que mandar? Todo provedor tem que mandar. Inclusive os que têm a dispensa de autorização. Você tem que mandar um relatóriozinho todo mês. Aí o que acontece? Cria-se problema, Brasil é assim, né? Cria-se problema para se vender facilidade. É uma burocracia, né? Sim, Brasil é chato. E agora eles informam. E agora os servidores públicos são ótimos. Que eles falam assim, vamos informatizar a burocracia. Aí fica tudo automatizado, entendeu? Não, agora tá tudo fácil. Fácil por quê? Porque tá informatizada a burocracia. Porra, tá informatizada a burocracia. Então, beleza, o que acontece? Aí existem empresas chamado consultorias de pós-outorga ou consultorias regulatórias. Tá, me esclarece uma coisa aqui. O que é pós-outorga? O que é outorga? Gente, não consigo falar isso, não. Outorga. Você é um outorgado. Você tem o direito de fazer aquilo. Você, quando tira a licença da Anatel, você é um outorgado. Tá. Entendeu? Você tem uma empresa, você foi lá e tirou a licença da Anatel. Eu tenho a outorga da Anatel. Entendi. Só que a Anatel tem dois tipos de licença. A licença SCM e a dispensa de autorização. É comum dizerem que a outorga é somente a SCM, que a dispensa de autorização não é uma outorga. Eu, juridicamente, acho errado. Acho que a dispensa de autorização também é uma outorga. Com pouquíssima diferença entre a SCM. É que a dispensa de autorização é até 5 mil assinantes. A outorga, a partir de 5 mil, você tem que ter a licença SCM. Que, gente, tem diferença nenhuma entre uma e outra. E qual é a mais burocrática de tirar? A licença SCM. Ela é um pouquinho mais chatinha. No curso Milionários da Telecom, eu ensino a você tirar a licença SCM. Entendi. Peraí, deixa eu ver aqui que eu... Tá, mas ainda sobre a pós-outorga, a gente não conseguiu chegar nela, explicando sobre a consultoria pós-outorga. Aí o que acontece? Existem essas empresas de consultoria pós-outorga. O que seriam essas empresas de consultoria pós-outorga? Ela vai lá e tira a licença da Anatel para você e envia o relatório todo mês. Só que tem um problema. Essas empresas cobram 400 por mês, 500 por mês, 600 por mês.
Mas também facilitam a sua vida, né? Sim, só que eu acho muito bobo contratar uma consultoria pós-outorga. Por quê? No curso Milionários da Telecom, eu ensino você a tirar a dispensa da Anatel você mesmo. A dispensa da Anatel é um formulário no site da Anatel que você preenche e tira. Então, como É mais difícil fazer um stories no Instagram, do que tinha. marcando fulano, com caixinha de enquete. Eu me enrolo nisso, eu não sei fazer. Do que você tirar a dispensa da Anatel. Tirar a dispensa da Anatel é mais fácil. Eu não vou pagar 400 por mês. Então, falando como empreendedor, Como empreendedor. não vai... Ela facilita, mas não é de graça, pô. 400 por mês não justifica. Pois é. Pô, eu treino minha secretária uma vez para fazer isso, ela faz isso todo mês. E o tal do DISC, que é o relatório que ela envia todo mês, é um arquivo. O seu sistema gera o arquivo, você pega aquele arquivo, envia e pum, tá pronto. Resolvido o seu problema. Aí você vai contratar uma empresa para fazer um procedimento de 5 minutos? Mas as empresas de consultoria pós-outorga, elas não fazem só isso. Não fazem só isso. Elas também te dão um suporte jurídico. Pô, mas você está montando um provedor agora. Você tem 10 clientes, 20, 30, 100 clientes, 300 clientes, 400 clientes. Qualquer zica que você tiver com cliente, você é uma empresa pequena. Tu resolve com o cliente, né? Você vai deixar a coisa aí para um, para um judicial? Não vai, né? Não. O cliente tá ali reclamando, te enchendo o saco. Pô, meu camarada, atende o cara. Se não atender o cara, aí o cara vai pra justiça. E dessa forma você ainda consegue fidelizar o cliente também, né? Com bom atendimento. Sim. É porque as empresas de consultoria pós-outorga, elas dão esse suporte jurídico para os provedores. Só que eu acho isso desnecessário para quem é pequeno e acho extremamente desnecessário para quem está começando. Entendi. Eu tenho uma outra curiosidade aqui. O que seria um capital de giro no provedor? Tá, mas vamos deixar essa pergunta para o próximo podcast, que a gente meio que já chegou no tempo desse. Quero muito agradecer a sua participação. Obrigada. Obrigado. Você que está nos assistindo, se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você está na plataforma dos agregadores, né, Spotify, Deezer, iTunes, ouve os próximos podcasts. Um abraço, galera. Valeu.